o voto de cabresto foi uma prática muito utilizada na velha República Brasileira. A gente queria entender qual é a relação entre o assédio eleitoral que a gente vive no país atualmente e essa questão do voto de cabresto. E se existir alguma relação, que imagem isso passa a respeito da forma de fazer política no nosso país? Bom, Rodrigo, primeiro eu quero começar destacando que nós passamos por um processo político, estamos atravessando um processo de transformações, sobretudo no modo de se fazer política. E isso perpassa necessariamente tanto a abertura que o mundo digital proporciona a essas formas de comunicação hoje, de relação. Então, a política hoje está muito centrada nesse universo digital, né? Não à toa, muito se fala em democracia digital, seus desafios e obstáculos. Mas há também outras questões que estão palpitando no nosso contexto, né, atual, que também, na minha perspectiva, sinalizam para mudanças relevantes, né, e isso está relacionado, sobretudo, ao antagonismo político, que tem se mostrado muito expressivo no país, de modo que eu vejo a prática do assédio eleitoral, né, em que empregadores, valendo-se da sua condição de poder nessas relações de trabalho, né, de assediarem seus empregados, exigindo-lhes que vote em seu candidato, eu entendo que há uma relação de poder, ainda que juridicamente legitimada, né, entre empregado e empregador, e há um abuso dessa posição de poder. Então, a relação de poder que existe hoje também existia no passado, né? Na prática dos coronéis, valiam-se do seu poder econômico para pressionar e induzir de forma ainda mais direta, né, o voto daquelas pessoas que estavam ali sob um certo território em que esses coronéis exerciam domínio não só econômico, mas também político e social. Então há, sem dúvida alguma, um nível de correspondência. É evidente que essa correspondência simbolicamente está, na minha perspectiva, é, diríamos, cristalizada a partir dessas relações de poder que haviam tanto entre os coronéis, né, e as pessoas que integravam aquelas áreas de domínio dos coronéis, como hoje nas relações de trabalho contemporâneas. De forma que hoje nós temos instituições, nós temos programas normativos, portanto, nós temos leis que funcionam como não só como instâncias de proteção do polo mais vulnerável da relação de trabalho, que é o empregado, e que essas instituições dispõem de ferramentas para atuarem, vide a atuação do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público Federal, né, que tem, na medida do possível, buscado enfrentar o problema que está amplamente disseminado, né, e desafia a capacidade também das instituições de exercerem um poder de controle e também reprimir esse tipo de comportamento muito nocivo, né, à democracia. Então, acredito que hoje o desafio é imenso, sobretudo por constatarmos que há uma disseminação cada vez maior desse tipo de prática, né? E isso gera um receio, né, principalmente dentro de um período eleitoral já turbulento, né, já marcado pela tensão evidente, né, entre uma ideologia política que busca tensionar a todo instante, né, os limites institucionais e normativos de proteção da própria democracia, né? Então, entendo que há essa correspondência, sim, e isso é muito ruim, né, porque agrava o nosso cenário de crise, né, uma crise democrática, em que o Brasil vive de modo singular e peculiar, mas que guarda uma correspondência com o que acontece no mundo.